Maurício, tudo certo para o começo da operação? Qual é o maior desafio nesse momento? Boa tarde, Alexandre, tudo certo? A gente está nos últimos detalhes do preparativo da frota, né? Esse sempre foi o maior desafio para esse começo. Então, estamos agora na fase de pequenos ajustes que passam por padronização visual da frota, revisões, instalação de equipamentos de bilhetagem, de Wi-Fi, mas tudo caminhando bem para sábado a gente ter os 104 veículos prontos para operar. Como é que vai funcionar essa transição no primeiro momento? Aí nós vamos ter 104 ônibus prateados, vão ter os brancos ainda. Como é que vai funcionar a questão dos trabalhadores, a questão da bilhetagem? É o mesmo cartão, prossegue tudo igual? Tá. Bom, a gente planejou essa transição para ser a mais tranquila possível. Então, não existirão grandes mudanças nesse primeiro momento, justamente para que seja mais tranquilo de acontecer. A própria mudança da frota já é um desafio bastante grande, né, de substituir esses veículos de um dia da noite para o dia, né? Então, todo o sistema de bilhetagem, apesar dos veículos zero já estão sendo instalados com bilhetagem já nova, o cartão a leitura é possível nos dois equipamentos nossos, questão toda de saldo, de recarga, funciona do mesmo jeito que vinha funcionando até então. Basicamente, em relação a funcionários, não há também qualquer mudança substancial. A questão do nome da empresa, né, da criação de uma nova empresa, era uma etapa e uma exigência constante no edital, por isso daí que a gente criou a Blumob, que é uma SPE, uma sociedade de propósito específico, que era uma exigência, e os funcionários basicamente vão ser transferidos, apenas terão seu registro, seu contrato de trabalho transferido, sem qualquer mudança em todos aqueles... em todas as garantias, aos pontos como férias, 13º, tudo, a vida segue normal em relação a eles. E a cor dos ônibus vai ter um tempo de duas cores nesse primeiro momento? Sim, os veículos brancos permanecem, né? Existe um fluxo para troca desses veículos, né, que foi apresentado por nós e que segue aquela regra de 33% da frota restante a cada ano, né, para que se tenha em 3 anos a substituição total. Então, esses são ajustes que a gente vai ter ao longo do período. Então, eu tinha entendido que esses 100 e poucos que não são novos, eles seriam pintados paulatinamente nos próximos meses. Não. Existe uma discussão ainda em relação a isso, até considerando o prazo que a gente imagina interno de substituição dos demais. Então, é algo que a gente tem na pauta para discussão em breve, até para que talvez a população saiba, né, e fique claro que os ônibus que estão hoje, que são usados, eles vão sim ser trocados, porque sempre existe esse questionamento, né? Não vai trocar. Exatamente. Então isso é uma preocupação que a gente tem, e aí, obviamente, o veículo rodando com uma outra cor, está praticamente tarjado que esse veículo vai ser substituído, e será. Isso é uma obrigação contratual que não tem a mínima possibilidade de não acontecer. Mas o CETERB não fez essa cobrança de vocês para pintar? Isso está em discussão, sim, técnica, então está em discussão junto ao CETERB. Com relação à renovação do restante da frota, são mais 120 ônibus, é isso? Não, são 142. 142. Aí a ideia é a cada ano que passa... 33%? O mínimo é de 33% a cada ano, para que no terceiro ano esteja 100% da frota renovada. E qual é a expectativa da Blumob de fazer? Vai ser esse o cronograma ou tem alguma possibilidade de antecipação e esse prazo ser encurtado? A gente vai ter que realmente esperar os próximos períodos, entender também como é que vai se portar toda a questão interna, financeira, tudo que a gente está desenhando para os próximos períodos, e aí tomar a decisão com a cabeça bem economicamente sustentável, para não ter nenhum contratempo para isso. Maurício, eu não entendo muito, né, de funcionamento de ônibus e tal, mas a gente vê alguns questionamentos. Por que não tem ônibus articulado? Por que não tem ônibus com piso baixo? Por quê? Bom, a questão do articulado e do 15 metros é algo que veio como definição técnica no caderno que tratava dos veículos.
Aliás, acho que é importante até observar, e é algo que a gente vai também levar com bastante clareza para as pessoas, é que nada do que a gente tem na frota é pura decisão da empresa. Aliás, quase nada do que tem aí, exceção a marcas, por exemplo, são decisões da empresa. Da cor do acabamento do banco ao tipo de revestimento, passando pelo layout, quantidade de lugares, nada disso é definido pela empresa. Então, quando a gente tomou conhecimento do edital, já existia uma previsão lá no caderno técnico de que para os veículos pesados especiais poderia se adotar ou a partir de 15 metros ou articulado. A gente hoje tem uma consciência maior daquilo que é a demanda do serviço. E obviamente que a gente está fazendo algo que tenha um efeito de sustentabilidade em todos os sentidos. E a gente está muito otimista com relação ao desempenho do veículo de 15 metros. Então a gente pensou algumas coisas especiais, como a questão da segunda catraca para dar velocidade no embarque. É um veículo que tem um desempenho, uma capacidade de torque, questões técnicas de motorização que vão permitir uma velocidade comercial mais elevada do que um articulado, por exemplo, que é um veículo mais pesado, que consome mais, que tem uma dificuldade maior para rodar numa cidade onde não é um corredor exclusivo. A gente não está falando de um corredor segregado. A gente tem em muitos momentos, inclusive, a disputa ali do espaço, né, no bom sentido, com o carro de passeio. Isso tem também que ser pensado na escolha do veículo. O 15 metros ele tem questões técnicas como a capacidade de manobra dele, ela é às vezes até menor do que um veículo mais curto. Então isso possibilita que a gente tenha uma disputa ali do espaço muito mais tranquila do que se fosse com um articulado. Fora isso, ele é um veículo bastante versátil, então nós não vamos ter aquela necessidade, e isso normalmente funciona nos sistemas de transporte público, em que você tem um veículo muito grande para os horários de pico e ele passa a ser desnecessário para fora do pico, para os entrepicos. Com o veículo de 15 metros, pela versatilidade, a gente vai conseguir operar durante o dia inteiro com ele. Então o conforto que você tem durante o dia vai ter também no pico e fora dele. E aquela questão do piso mais baixo? O piso também tem questões relacionadas ao tipo de local onde a gente vai operar, a questão de corredores normalmente, é nisso que eles são empregados, o tipo das ruas, a condição das ruas. Então tudo isso tem que ser muito observado para que se tenha o veículo mais adequado possível. E nunca foi exigência do edital a existência de veículo piso baixo, por exemplo. Qual é a responsabilidade da Blumob com relação aos terminais urbanos? E também eu queria que tu falasse um pouquinho com relação às estações de pré-embarque localizadas na região central, que, se eu não me engano, não vão ser utilizadas, né? Sim, as estações têm questões aí que precisam ser melhor esclarecidas, até não estão na nossa esfera aqui, né? São questões relacionadas à propriedade daquilo, enfim, todo o assunto que a cidade conhece muito bem sobre as estações. E a gente, com relação aos terminais, passa a ser nossa responsabilidade a vigilância patrimonial deles. E questões como água, luz, isso passa. Vai ter segurança, vão permanecer seguranças nos terminais. Sim, como já era no passado, como ficou nesse período emergencial, que era a cargo do poder público. Sim. E vai ser a partir de sábado já a gente assume essa operação. Como é que vai ser a logística? Onde é que vai funcionar a garagem? A gente está vendo, estão ocupando esse espaço, em tese, a Blumob vai permanecer nesse espaço aqui, onde funcionava, não sei se ainda é antigo, a Topo, a Companhia Penha? Bom, a gente, existem, inclusive sobre a garagem, existe uma obrigação, um caderno técnico específico no edital e no contrato sobre isso. Então, metragem de garagem, a forma com que ela vai ser construída, quantidade de bicos para abastecimento, lavador, quantidade de valeta, absolutamente todos esses pontos eles são exigências do edital. O que
em relação a isso, para que possa haver toda a mobilização da empresa, existe um prazo de 6 meses, prorrogáveis por mais 6, ou seja, dentro desse período de 6 meses, pelo menos tem que ser tomada a decisão, efetivação de projeto e tudo mais, e talvez possa ser postergado justamente pela fase de construção, que aí tem questões mais complexas e técnicas, né? Mas é interesse nosso, a gente está buscando alguma área para realmente ter uma estrutura que atenda essa questão contratual e que também reflita no nosso processo interno, na nossa administração do dia a dia, em relação principalmente à manutenção e limpeza da frota. Você já tocou um pouco nesse assunto, falando que vão ter que analisar como é que vai ser o funcionamento do fluxo financeiro, e a gente percebe que ano após ano está caindo o número de passageiros no sistema de transporte coletivo. Em Blumenau e eu imagino em outras cidades. Muita gente tem carro, o transporte não é da qualidade que todo mundo espera, o preço é um pouquinho mais salgado. Como reverter esse quadro, né? Como seduzir o cidadão para que ele utilize o transporte coletivo, gerando, né, um menor custo operacional para vocês? Bom, é uma equação de muitos, de bastante empregada de muitas dúvidas, né? E muitos agentes envolvidos para isso também. Passa por questões de política pública para isso, óbvio que é uma questão cultural também. E a gente, por outros locais que o grupo opera, o transporte público, sente e sabe que os números realmente demonstram uma queda no número de passageiros. Questões de ordem econômica, passageiro que decidiu em algum momento, por lá no passado ter um ganho melhor, partir para uma moto, partir para um carro popular, um carro usado, tudo isso interferiu demais. E a própria questão do desemprego, da economia, né? À medida que você tem menos trabalhadores formais, você tem normalmente menos gente andando de ônibus, seja porque ele mesmo não precisa se deslocar, seja porque a família também corta o custo e não quer também usar o transporte. Enfim, ela tem muitos senãos aí, e eu acho que o que a gente precisa, e é algo que a gente está muito atento, está no nosso radar, é lidar sempre com bastante responsabilidade quanto ao que a gente está fazendo. Então, toda vez que se toca em pontos que exigem mais qualidade do transporte, é bom lembrar que não tem outro jeito, eles passam realmente por algo que pesa na tarifa, né? E o que precisa ser feito, entre outras coisas, lidar com responsabilidade quanto à quantidade de ônibus que se roda, a frequência que eles rodam, tudo que é possível fazer para ser mais eficiente no dia a dia. E é isso que a gente vai buscar, com um monte de tecnologias que, ou porque são obrigatórias dentro desse novo contrato, ou porque a gente entende que fazem sentido e vão trazer essa eficiência interna para a gente, mas tem que ser lidado de forma muito responsável com cada um desses pontos. No edital há uma previsão de, daqui a pouco lá na frente, fazer uma revisão, uma repactuação de algumas questões. Eu imagino, claro, que não somente a questão da passagem, mas tipo, vamos dar uma diminuída nessa linha, nesse fluxo. Há essa previsão? Existe, ela passa pelas revisões que são periódicas, existem datas para que isso aconteça, então revisões a cada X anos para determinados pontos, além da própria revisão tarifária anual. E acho que é algo que tem que ser tratado com bastante carinho e responsabilidade à medida que você tem um eventual perda do número total de passageiros, de lidar melhor com aquilo que você oferta, talvez até colocar a oferta mais adequada. Então hoje a gente, aliás, a partir do momento que a gente tiver um sistema completo da bilhetagem funcionando, vai nos permitir inclusive entender se aquela determinada frequência que a gente tem para uma linha X faz sentido. Ou eu posso tirar de repente aquele equipamento e horário dali e aplicar numa outra que faria muito mais sentido, que talvez tenha uma demanda que lá não é atendida. Enfim, acho que tem que passar por uma questão que é totalmente técnica, ela tem que parar de ser entendida como uma questão de achismo ou de opinião, é uma questão técnica e assim tem que ser. Estamos nos encaminhando para o final. Quero que falasse um pouquinho da experiência da Piracicabana. Ela veio aqui no olho do furacão, no serviço emergencial,
E o começo foi traumático, imagino que também tenha sido também um pouco para vocês, atendimento precário, as condições não foram as mais adequadas. Qual é a sua avaliação desse processo? E como diretor, como funcionário, o senhor já tinha passado por uma experiência turbulenta dessa? Olha, acho que da forma com que foi em Blumenau, assumir um sistema com o tamanho de Blumenau, com a responsabilidade e com toda a crise que o sistema já tinha aqui há um longo período, então era algo que as pessoas já, por qualquer que seja o motivo, ou não cabe aqui encontrar culpados para isso, mas era algo que já vinha sendo pauta de muita coisa durante muitos anos. Eu acho que a gente pegou realmente uma situação bastante complexa e sem encontrar parâmetros anteriores para ela. Foi realmente um grande desafio, colocar tudo isso para funcionar foi muito duro, muito difícil, mas a gente faz um balanço de que em alguns meses depois do início, e não tinha como ser diferente isso, por tudo que era, por todos os elementos que estavam aí fazendo pressão por um lado ou por outro, né? Seja na questão da contratação das pessoas, no preparo da frota, na estrutura às vezes pequena para tudo aquilo que a gente tinha que fazer frente, e por toda a expectativa que as pessoas tinham. Em alguns meses essa situação mudou bastante. Nós temos hoje um sistema estável, que a gente obviamente sabe que está longe do ideal, longe daquilo que deve oferecer para as pessoas e do que elas têm de expectativa, mas é um sistema estável, as pessoas sabem que hoje realmente vão para o ponto e o transporte vai funcionar, e o horizonte é muito promissor, né, nesse sentido. As pessoas vão poder ter um transporte com todas as exigências que estão sendo feitas, que passam por questões de eficiência e tecnologia, muito melhor do que aquilo que tinham até então. A Piracicabana assumiu, né, os créditos do antigo consórcio SIGA no começo da operação. A prefeitura determinou no edital a cobrança de uma outorga de 5 milhões de reais até para pagar esses créditos, mas ia ser feito um acerto de contas posterior para ver qual era o valor desses créditos assumidos pela Piracicabana. Já foi feito esse acerto de contas? Já tem estimativa de quanto a Piracicabana assumiu com relação a esses créditos? Total ainda não, até porque as pessoas que estão sendo transportadas hoje ainda carregam créditos em seus cartões que foram adquiridos lá no passado. Bem menor do que aqueles primeiros meses, né, em que obviamente o usuário frequente, diário, principalmente aquele adquirido por pessoa jurídica que comprou esses créditos dos seus funcionários, né, no cartão, no Vale Transporte, mas ainda existe esse consumo mensal, e são realmente situações bem diferentes umas das outras. Então existe um pagamento de outorga, que era uma parte obrigatória lá na fase inicial da homologação da Piracicabana como vencedora, e isso foi honrado lá, e esse encontro de contas, né, em relação ao valor que a gente vem mensalmente tendo de consumo das pessoas, segue critérios bastante rígidos da apresentação de documentação da bilhetagem, completamente auditáveis, e isso vem sendo conduzido pelo pessoal da Prefeitura e do CETERB, recebendo mensalmente essas informações lá. Mas já sabe do valor, por exemplo, hoje, quanto é que a Piracicabana, né, teria que ser ressarcida? Quando o emergencial se instalou, já se sabia lá que era um número que ultrapassava até os 5 milhões. Então isso já era fato lá no passado que já se conhecia. O que se faz hoje é um controle mensal daquele consumo para que se tenha o devido ajuste e o recebimento disso dentro do contrato emergencial, que tem realmente um momento segregado aí entre o fim da Piracicabana, né, na operação, e o início da Blue Mob, que é dia 1º. Para encerrar, como é que você encara, muita gente diz que a Piracicabana, agora a Blue Mob, foi beneficiada com o edital de licitação. Como é que vocês encaram essas suspeitas, essas acusações? Sinceramente, eu desconheço. Nunca recebi nada de forma, nenhum questionamento nesse sentido. Tá aí toda a exigência que foi feita. Se dependesse exclusivamente do
do nosso interesse, vamos dizer assim, um monte de situações que estão aí, que vão ser ofertadas, que vão ser colocadas, a própria agressividade na renovação da frota, são coisas que, assim, tornaram a situação muito apertada para que a gente apresentasse uma proposta. Então, eu realmente não tenho nada que tenha sido colocado para mim dessa forma. Qual é a mensagem? Agora, entrando no novo momento, o sistema operando em definitivo, com mais tempo de experiência, com tudo que já se passou, já conhecendo a cidade, conhecendo a população, o jeito dela. Qual é a mensagem que agora a Blumob passa para a população nesse momento importante? O primeiro ponto é entender que o início do novo contrato se dá a partir do dia 1º, com a troca da frota que vinha operando, mas vão existir várias fases em relação a tudo isso. O projeto ideal a gente vai ter durante um tempo de maturação desse contrato, com a entrada das outras exigências, dos prazos que existem para cada tipo de ponto previsto no edital e no contrato, existem prazos para aplicação. Então, entender que a gente vai ter um processo evolutivo ao longo dos próximos períodos, que vão realmente aí dentro de pelo menos esses 3 anos que a gente está falando de renovação total da frota, acontecer, e a gente tem uma perspectiva muito positiva. Agradecer demais assim, os funcionários, porque as pessoas estão sendo excelentes com relação a tudo que vem acontecendo. Não foi fácil fazer tudo isso acontecer, e elas estão se dedicando muito para que tudo isso funcione como precisa ser, como a população merece, exige, e o contrato também exige. Maurício, obrigado pela entrevista.